Com o grande sucesso de Divertidamente 2, Galera, vamos esvaziar o lugar. com certeza o terceiro filme é só uma questão de tempo. Mas como seria a história desse novo filme? Quais as novas emoções que surgiriam? Depois que a gente descobriu como manter a ansiedade sob controle com uma poltrona relaxante e uma xícara de chá, todos acharam que tudo iria ficar mais tranquilo. O detalhe é que a Riley tá só entrando na puberdade, e é nessa fase da vida que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Segundo depoimentos dos produtores e imagens do livro de artes da própria Pixar, o próximo grupo de emoções a serem enviados incluiriam 4. A paixão, a culpa, o depressão e a esperança. Pra entender essa história, já pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos! Como a gente viu ao final do segundo filme, a Riley recebeu uma ótima notícia pelo celular, que foi a sua aprovação no time de hóquei das Falcões de Fogo. E como a gente sabe, entre um e outro filme, a Pixar sempre dá um pequeno salto temporal. Então a gente imagina que no próximo, a nossa protagonista vai passar de ter 13 anos para agora ter 15. E esse é o momento da vida em que todas as pessoas passam por uma nova transformação. Assim como a Riley entrou na puberdade e ainda tá nela, ao fazer seu 15º aniversário, a garota vai entrar para a fase do amadurecimento. Afinal, é a partir dessa idade que se começa a planejar qual vai ser a faculdade a cursar, além de qual profissão que de fato você vai trilhar. Além disso, também é nessa idade que o coração começa a bater cada vez mais forte quando o crush passa perto da gente. E a Riley vai estar passando por tudo isso em sua nova escola. E é aí que o seu cérebro vai tirar da sua área de estabilidade sentimental um novo grupo de personagens para irem até o centro de comando. Essa área, gente, de estabilidade de sentimentos seria o local onde as emoções que ainda não são necessárias para a vida da garota ficam aguardando para serem chamadas, como aconteceu mais ou menos com a ansiedade, a inveja, o vergonha, a tédio e a nostalgia. Mas isso não vai acontecer do nada, pelo contrário. Vai ter um ótimo motivo para que a garota receba mais uma vez um grupo de emoções dentro da sua cabecinha. E o motivo disso? A Riley vai conhecer o seu primeiro namorado. É assim que tudo começa. Como a gente sabe muito bem, a Riley desde os seus 12 anos teve o seu primeiro crush, o Jordan, mas o relacionamento dos dois não foi muito pra frente. Afinal, eles eram muito novinhos. Só que depois de 3 anos, agora, a garota já tá com 15 e é titular do time de hóquei ao lado da sua nova melhor amiga, a Val. E na sua nova escola, ela vai conhecer várias novas pessoas. E uma delas vai ser um dos colegas de sala da Val, que tá um pouco mais à frente nos estudos. Vamos chamar esse novo personagem de Joe. Joe é primo da Val, e além dele jogar hóquei, ele vai assistir um dos jogos do time masculino na escola. E a Riley faz o gol da vitória. E quando ele vai parabenizar o time no final da partida, a capitã dos Falcões de Fogo apresenta o Joe a Riley e aí foi aquela troca de olhares meio congelante. Claro que depois disso, o time marca de sair para comer uma pizza. E lá os dois se conhecem melhor, e ambos descobrem que adoram o unicórnio arco-íris desde que eram crianças, e que amam jogar com o Lance Blade, mesmo o ataque dele sendo tão ruim. A noite acaba e a Riley vai pra casa, e não para de pensar no Joe. Então ela dorme e acaba sonhando com o garoto de uma maneira bem romântica, com os dois dando as mãos e o primeiro beijo. Claro que tudo isso foi feito no Centro de Produções de Sonhos, e que vai ser mostrado melhor na série que já foi confirmada. Alguém pode me explicar que história é essa? E quando as emoções acordaram dentro da mente dela, eles vão ouvir que existe alguém já mexendo nos controles. E todos se surpreendem ao ver que uma nova emoção está trabalhando desde cedo. Na verdade, desde a noite anterior. Ela é ninguém menos que a paixão. Sem que ninguém percebesse a nova emoção, passou a noite toda trabalhando na mesa de comando, bombardeando a protagonista com pensamentos de como seria a sua vida amorosa com o Joe, se eles de fato namorassem. Quando as emoções conhecessem a paixão, perguntariam a ela se ela tinha vindo sozinha, e ela mentiria dizendo que o cérebro a mandou na frente, quando na verdade ela teria fugido do centro das emoções. Mas o fato é que o cérebro iria mandar a paixão junto com a culpa, o depressão e a esperança, que chegam assim que o dia amanhece.
enquanto as emoções estão conhecendo a paixão. E se essa também é uma das emoções que você acredita que deve aparecer no próximo filme, comenta aqui embaixo #paixão. A gente nem precisa falar que a alegria e a esperança se deram bem logo de cara por as duas serem extremamente positivas. Assim como a culpa e a tristeza percebem que também tem algumas coisas em comum. Assim que acorda, a Riley ainda tá pensando no Joe, e como eles tinham trocado seus números na noite anterior, ela pega o celular e fica com aquela dúvida gigantesca se deve ou não mandar mensagem pro garoto, já que era o início do fim de semana e eles só iriam se ver talvez no início da semana seguinte. Só que se passam 5 minutos e ela percebe que ele visualizou, só que não respondeu. Nesse momento, a culpa entra em cena e faz com que a garota comece a sentir que tinha feito algo totalmente errado e que não deveria ter mandado mensagem pro garoto. Então a Riley começa a se sentir mal e culpada e pensa em apagar a mensagem, mas quando ela vai fazer isso, percebe que o Joe tá digitando do outro lado. Ele pede desculpas porque quando ia responder, o celular descarregou. Então os dois começam a trocar mensagens e passam horas conversando, e a todo momento a paixão e a culpa ficam se revezando entre quem operava a mesa de controle. No final do dia, a paixão tem a ideia da Riley convidar o Joe para eles se encontrarem no domingo e jogarem uma partida de hóquei no ginásio. Lá os dois se divertem bastante e em um determinado momento eles se chocam sem querer e a Riley cai em cima dele e ambos ficam se olhando e rola o primeiro beijo deles. A partir desse dia eles começam a sair e ele leva a garota para casa depois da aula e até conhece os seus pais. Nesses momentos a paixão praticamente se torna a emoção mais atuante na mente da garota, ao mesmo tempo que surge uma nova ilha, a do namoro. O detalhe é que isso preocupa todas as outras emoções que começam a perceber que tudo na vida da protagonista começa a ficar em segundo plano. As amigas, os estudos e até mesmo o hóquei que ela tanto ama desde pequena. E todas elas vão começando a ficar cada vez menores, assim como a Ilha da Família. Ah é? Eu vi esse filme há alguns anos. O namoro da Riley e do Joe vai muito bem. Mas o detalhe é que a garota não faz ideia. A família dele estava com a possibilidade de se mudar para outro estado, só que o garoto não sabia como contar isso para ela, porque isso significaria o fim do namoro deles. Então ele resolve, ao invés de contar a verdade, somente terminar com a nossa protagonista. Depois de dizer que eles não iriam mais continuar juntos, a culpa assume a mesa, juntamente com a tristeza, fazendo a Riley pensar no que ela tinha feito de errado para que o namoro chegasse ao fim. Depois de chorarem bastante, Riley, tristeza e a culpa, a mesa de controle fica vazia, e a emoção da depressão, que até agora não tinha tocado nenhuma vez na mesa, começa a sentir que está sendo puxado mesmo contra a sua vontade para a direção. E enquanto todas as outras emoções estão conversando sobre o que fazer para animar a Riley, o depressão é levado como um imã para os controles e botões, e entra como se fosse em um modo automático que nem ele mesmo queria. A mesa fica completamente escura, e a garota passa a não sentir mais vontade de fazer nada, ficando isolada no seu quarto, completamente deprimida. Antes da gente comentar o final do enredo dessa nova história do terceiro filme, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Muito obrigado. Em meio àquele novo caos que se formou na mente da Riley, a Esperança tem uma ideia: mandar mensagens para todas as suas amigas pedindo conselhos. Todas elas combinam e vão até a casa da família Anderson para tentar ver a amiga que tá muito para baixo, e a levam para sair e jogar um pouco de hóquei, o que até anima ela um pouco. Mas mesmo assim não faz o efeito desejado, já que ela ainda continua muito triste. Nesse momento, a Esperança tem outra ideia, já que ela recorda que existe um compartimento na mente da Riley, onde existe um cofre que está preso o irmão gêmeo da depressão. E é uma das emoções mais importantes da garota: o amor próprio. Algumas delas então partem para localizar esse local e de alguma forma libertá-lo e trazê-lo para a central de comando, já que ele seria o único que poderia fazer com que seu irmão fosse libertado pela mesa, porque precisam se fundir para formarem algo completamente novo. Depois de vários momentos perigosos e novas descobertas na mente da Riley, o grupo de emoções consegue retornar e trazer o amor próprio para o centro de comando. Ele então abraça o novo irmão que está em transe e os dois formam uma nova emoção:
O autoestima. Nesse momento, a Riley entende que ela precisa se amar antes de qualquer coisa. Algo que ela não vinha fazendo desde que começou o seu namoro, já que ela se dedicava completamente só pro Joe. Ao mesmo tempo, o garoto procura a Riley e explica por que tinha terminado com ela. E fala que a sua família não vai mais se mudar. E pergunta se ela gostaria de reatar. A autoestima assume a mesa e faz com que a garota diga pro ex-namorado que, apesar de gostar muito dele, é melhor que eles sejam só amigos por enquanto, deixando em aberto sobre o que pode acontecer no futuro da sua vida. E assim a gente vê agora que ela vai focar na sua próxima etapa: escolher a faculdade em que vai estudar. E com certeza veremos outros capítulos no futuro. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!